Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e a adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, glória! Que palavra tremenda! Você que conhece o contexto, a história de 2 Crônicas, dos capítulos 1 até o capítulo 7, você vai ver que foi dada a Salomão o desenho do templo, a construir o templo do Senhor. Então, quando Salomão, quando acaba a construção do templo, ele vai orar, ele vai congregar todo o povo, e a Bíblia fala que ele vai fazer uma base de metal, e ele vai subir nela, se ajoelhar, e vai começar a orar, ele vai começar a orar com o povo, apresentar o povo, agradecer a Deus. E a Bíblia fala que, tendo Salomão acabado de orar, querida, a confirmação do Senhor na nossa vida, em uma obra, em algo que Ele confia nas nossas mãos, a confirmação do Senhor nas nossas vidas é a glória de Deus se manifestando, são sinais da sua aprovação, é o fogo do Senhor, é a glória de Deus se manifestando. E quando a glória de Deus se manifesta, e meu irmão, ninguém consegue ficar de pé. Quando de fato a glória do Senhor se manifesta, ninguém consegue ficar de pé. Ninguém consegue ficar com sua cabeça levantada, erguida. E foi assim com o povo. Em 2 Crônicas, quando Salomão acaba de orar, o Senhor, ele manifesta com fogo, com glória, a sua aprovação ao que Salomão havia feito, que era a construção daquele templo maravilhoso. E a resposta da oração de Salomão era como se o Senhor estivesse aceitando aquela oração, aquele louvor, porque a Bíblia fala que o povo adorava, o povo orava, o povo louvava o nome do Senhor, e a glória do Senhor se manifestou de uma forma tão gloriosa, tão extraordinária, tão terrível, aleluia, que a Bíblia fala que aqueles que estavam do lado de fora não conseguiam entrar, não podiam entrar, porque a glória do Senhor foi tanta. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, eles se encurvaram, porque a glória do Senhor, quando se manifesta, nós não conseguimos permanecer de pé. Não é emocionalismo, não é ser menino, não é ser infantil, não, é a glória do Senhor quando se manifesta. Nem sacerdote, nem rei, nem o povo se conteve de pé. A Bíblia fala que eles se prostraram. Oh, isso é glorioso. Eles se prostraram. O Senhor confirmou a oração de Salomão. E a Bíblia fala que o povo começa a adorar, o povo começa a bendizer, eles começam a adorar e a louvar o nome do Senhor. E eles começam a dizer: porque o Senhor é bom. Oh, aleluia. Porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade
dura para sempre. A Bíblia fala que Salomão continua a orar, e quando ele continua a orar, a Bíblia fala que o Senhor, ele aparece a Salomão pela segunda vez. E quando ele aparece a Salomão pela segunda vez, a Bíblia diz que o Senhor aparece de noite a Salomão, e ele diz: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ah, Salomão, se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, e se mesmo com essas adversidades, e se mesmo eu permitindo os gafanhotos, e se mesmo eu ser fechando os céus para que não venha chover, e se mesmo assim o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles que dizem que são meus, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se mesmo depois disso, de eu provar os meus filhos, eles permanecerem, eles se humilharem, ou se mesmo depois disso o meu povo me buscar e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor faz esta promessa para Salomão. E o Senhor não está falando do ímpio, Ele está falando daquele que estava lá prostrado, adorando e louvando o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo: Salomão, se mesmo em tempos de escassez, se mesmo em tempos de adversidade, o povo que diz que me pertence, que me adora, que são os meus servos, se eles se humilharem, se eles adorarem a minha face, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. E o Senhor faz uma segunda promessa a Salomão: agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Oh, eu amo o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. O segredo para Ele ouvir e atender o nosso clamor Ele nos deu aqui a senha: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu vou ouvir, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. O Senhor está dizendo: eu vou trazer cura, eu vou sarar, eu vou trazer livramento, eu vou sarar a sua terra, eu vou perdoar os seus pecados, porque os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos a oração que se fizer neste lugar. O Senhor nos deixou a senha, querido, para manifestar, para nós presenciarmos milagres e maravilhas e o manifestar da sua glória, do seu poder. Quem é que não quer ter essa experiência gloriosa de experimentar o mover do Senhor, o transbordar do céu, o manifestar do poder, do fogo e da glória do Senhor? Porque a Bíblia fala que o fogo que o Senhor manifestou com fogo e com glória, e o fogo consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Observe que teve oração, teve holocausto, teve sacrifício, e o Senhor respondeu com fogo e com a sua glória. Ah, querido, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos em humilhação diante dEle, quando nós nos colocamos diante dEle e nos convertemos dos nossos maus caminhos, o que Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, todas as coisas, mas nem todas essas coisas me convém fazer. Como diz a palavra do Senhor, santidade ao Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Quer viver milagre? Quer ver Deus responder a tua oração com fogo e com glória?
Quer ver o fogo de Deus consumir o holocausto, os sacrifícios que você coloca diante do altar, e quer ver e presenciar a glória do Senhor se manifestar dentro do teu quarto. Porque quando a glória de Deus se manifesta, querido, nós não temos força nos nossos pés. Quando o Senhor se manifestou dentro do templo, aonde Isaías estava orando, ele gritou, ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. No meu entendimento, eu penso que Isaías pensou que iria morrer ali, porque ele era mortal, falho, pecador. E ele disse: ai de mim. Penso comigo, Isaías dizendo: porque eu sou mortal, porque sou pecador, e os meus olhos viram aquele que é santo. Oh, aleluia! Aí então a Bíblia diz: então um dos anjos voou do trono do Senhor com uma tenaz e tocou nos meus lábios e me disse: o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Tu estás purificado, Isaías. Então o Senhor faz a chamada. Então o Senhor faz a pergunta: quem enviarei? Oh, querido, o Senhor nunca vai te enviar. O Senhor nunca vai fazer a chamada a você se antes você não se colocar diante dele. Se antes ele não te purificar. Se antes você não se humilhar diante dele. Não se santificar diante dele. Isaías recebeu a chamada do Senhor, mas ele não estava na praça. Ele não estava na janela do vizinho falando mal, fazendo fofoca. Ele estava no templo orando. Quando Salomão inaugura o templo, ele faz uma base de metal, sobe em cima daquela base e começa a orar. E começa a bendizer o nome do Senhor, a glorificar o nome do Senhor, e a dizer: Senhor, o templo foi construído e os teus filhos voluntariamente ofertaram. Com gratidão, de forma espontânea, voluntária, eles trouxeram a oferta ao Senhor. A oração de Salomão se prolonga enquanto Salomão orava. E a Bíblia fala: e acabando Salomão de orar. Olha a confirmação do Senhor para uma oração de entrega. Uma oração de entrega, de sacrifícios. Oh, aleluia! Uma oração onde tem holocausto, onde tem sacrifício sobre o altar. A Bíblia fala que o fogo desceu. Oh, aleluia! Será que nós não vamos nos lembrar do profeta Eliseu contra os 450 profetas de Baal? Quando ele desafia os profetas de Baal, e quando chega na vez do profeta clamar ao Senhor, antes dele clamar, a Bíblia fala que ele reconstrói o altar do Senhor que estava quebrado. Ele reconstrói o altar. Ele prepara o holocausto, o sacrifício sobre o altar. Ele coloca 12 pedras, faz o rego, lança água e mais água. Foi tanta água que começou a escorrer pelas laterais do altar. E depois de tudo pronto, aí que o profeta foi clamar ao Senhor. E quando ele clama, o Senhor responde com fogo. Consome o sacrifício sobre o altar. Lambe a água que estava no rego e manda fogo sobre os profetas de Baal e mata aqueles homens. Ah, querido, o Senhor responde oração de justo, de crente fiel na terra com fogo. Então não para de clamar. Ele vai manifestar o fogo e a glória dele lá dentro da tua casa. Não para de clamar. Ele vai manifestar o fogo e a glória dele lá na tua igreja, lá naquele altar. Ele vai responder oração de justo na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Entenda, querido, que tem uma condição aí. Se
o meu povo se humilhar, se buscar, se converter. Tem uma condição aí. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ver milagres do Senhor acontecer na tua vida? Você precisa entender que precisa haver arrependimento de pecados. Precisa se humilhar diante do Senhor. Precisa se converter dos seus maus caminhos, abrir mão daquilo que não agrada a Deus, abrir mão daquilo que não vivifica, abrir mão daquilo que não te acrescenta em nada, abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Priorizar a palavra, a oração, a comunhão com o Senhor. Ele nos convida para mais perto dele. Ele nos convida para um secreto com ele. Ele nos convida para termos segredos com ele. Se humilha, se arrepende, ore, busque a face dele com tudo aquilo que você tem e se converta dos seus maus caminhos. Então só assim ele vai te ouvir. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai sarar a terra. Você precisa ouvir a voz do Senhor, a palavra dele, e guardar na tábua do teu coração. Porque ele não mudou. O mesmo Deus de Salomão é o nosso Deus também. E quando nós nos arrependemos, nos convertemos, ele cura a nossa alma. Seja enfermidades físicas, emocionais, espirituais, o Senhor cura, restaura. Você precisa entender que sem a presença dele, nós não somos nada. Estamos perdidos. Sacrifício no altar. E acabando Salomão de orar. Você percebe no texto que não foi uma oração de meia hora, de 6 minutos. Ou uma oração na mente, não. Salomão levanta a sua voz e começa a adorar, a bendizer, a glorificar. A Bíblia fala que eles adoraram e louvaram o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando nós nos entregamos no altar de uma forma intensa, completa, é impossível a glória do Senhor não se manifestar em nossas vidas. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, neste momento, nós nos colocamos diante do Senhor. Perdoa pelas nossas falhas, os nossos pecados. Restaura-nos. Renova-nos. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti. Todo mal, todo laço, toda seta. Nos ensina, Senhor, a nos entregar no altar por completo. Nos ensina, Senhor, a nos derramar diante do Senhor por completo. Ah, Pai, perdoa pelas nossas falhas e os nossos pecados. Nos livra do laço do passarinheiro. Nos livra das distrações. Que nós venhamos sacrificar o nosso eu no altar. O nosso melhor no altar, que nós venhamos entregar diante do Senhor tudo que nós temos, em nome de Jesus, em humildade, em humilhação, em obediência, e abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor. Permaneça conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos dando direcionamento e manifestando a tua glória, a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Talvez assistindo ou ouvindo essa mensagem você se lembrou de alguém, então manda para essa pessoa, para que ela também seja abençoada pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.